Isso. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Intitula a profecia de Elias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ler? Amém. Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que neste ano não nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos povos que lhe alimente, que lhe sustente. Louvado seja Deus. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Louvado seja Deus. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando dias, o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Louvado seja Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustentasse. Só até aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Glória eis a Deus. aqui, Senhor da glória, a tua palavra, Senhor. E eis aqui, ó Deus, a minha vida, Senhor, Aleluia. como seu instrumento, Pai, nessa noite. Senhor, usa conforme o Senhor quiser, conforme a tua vontade, meu Senhor da glória. Porque, Senhor, de mim eu não Glória tenho a Deus. nada, Pai querido. Mas o teu Espírito Santo, meu Senhor, nesta noite, Aleluia. Senhor, encher os meus lábios da tua palavra, para que eu possa assim, Senhor, transmitir Deus e também Santo. receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite, Pai querido. Nós entenderemos, nós receberemos e sairemos daqui com o nosso coração regozijante e cheio, Senhor, da tua palavra. Senhor, nessa noite, ó Deus, toma minha vida, toma meu ser nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, minhas falhas, meu Senhor, e ser comigo, Senhor, nessa hora, Pai, e ser com teu povo, Senhor, e fala conosco, Senhor, aquilo que tu queres, Pai, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela nos fala Glória a sobre Deus. Elias. E Elias, ele não era qualquer profeta, ele não era só um profeta. Elias era um homem que ele era usado pelo Senhor. Ele era um profeta de Deus, que ele tinha muita consideração perante o povo. O povo, eles davam muito valor àquilo que Deus falava através dos lábios de Elias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como muitos outros profetas, que os reis não saíam para uma batalha antes de consultar a Deus através desses profetas, assim também era o profeta Elias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nessa época, reinava em Israel um rei chamado Acabe. Louvado seja Deus. Que há muitos já vinham fazendo coisas que não agradavam o Senhor, as coisas que Acabe fazia. E toda vez que ele ia consultar a Deus através de Elias, a palavra que Deus falava através da boca de Elias não era exatamente o que ele queria ouvir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ele ia transmitir para ele aquilo que Deus estava mandando falar com ele. Porque era um homem que não estava fazendo segundo a vontade do Senhor. Era um homem que estava reinando para si e não reinando para o povo, e não reinando debaixo da potente mão do Senhor. Ainda havia um resto de temor no coração dele, mas ele não era um homem que estava fazendo a vontade de Deus exatamente. E para acabar de complicar a situação dele, ele foi casar-se, louvado seja Deus, com uma mulher chamada Jezebel. Louvado seja o nome santo do Senhor, que pertencia ali ao povo da Sicília, que era inimigo de Israel de longas e longas
seja o nome santo do Senhor. E essa mulher era de um povo pagão, ela era adoradora de Beelzebub, louvado seja Deus, ela adorava os ídolos, ela tinha uma crença pagã, louvado seja o nome santo do Senhor. E Acabe sabia muito bem que dentro de Israel não podia haver idolatria, porque Israel sempre foi um povo separado por Deus e para Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. E mesmo assim, ele se casa com essa mulher, leva essa mulher para Samaria, para dentro de Israel, louvado seja Deus. Só que junto com essa mulher, ela também levou suas idolatrias, ela também levou seus demônios, ela também levou suas estatuetas que ela adorava, louvado seja Deus. E ela era uma mulher ruim, ela era uma mulher muito ruim, ela era uma mulher que vivia de prostituição, louvado seja Deus. Então tudo aquilo, louvado seja o Santo Senhor, que Acabe não podia fazer, era justamente aquilo que Acabe fazia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E um dia ele manda chamar Elias, louvado seja Deus. E mais uma vez ele não ouve de Elias o que ele queria ouvir, porque dessa vez, louvado seja Deus, a coisa ainda foi pior, porque Elias falou para Acabe: vive o Senhor, meu Deus, por onde a face eu estou, que não haverá chuva nessa terra, segundo a minha palavra. Irmão, sem chuva não tem água. Sem chuva tudo seca, louvado seja Deus. E imagina o caos que se instalou naquele lugar, louvado seja o nome santo do Senhor, ouvindo-se essa profecia que veio da parte de Elias, louvado seja Deus, que por causa daquele rei, louvado seja o nome santo do Senhor, toda Israel iria pagar, louvado seja Deus, porque o povo começou também a adquirir o hábito de adorar as estatuetas que aquela mulher levou para aquele lugar. E toda a terra de Israel começou a ser contaminada por essa situação. Louvado seja Deus. E o Senhor, sabendo que não ia ficar bom para o lado de Elias, louvado seja Deus, o Senhor manda que Elias escapasse e que Elias fosse ter junto ao ribeiro, e mas para Elias não se preocupar, porque o Senhor já tinha provido tudo. Ele não ia passar fome, ele não ia passar sede. E o Senhor também tratou, louvado seja Deus, de usar uma pessoa para também esconder um bocado dos profetas de Israel. E outro bocado do profeta, aquela mulher caçou e matou, porque o exército dela saiu aí à procura de Elias. Ela queria matar Elias, porque eles chamavam Elias, louvado seja o nome santo do Senhor, que falava que Elias só profetizava coisa ruim para Acabe. Só que Acabe era um homem que ele era perturbador de Israel. O povo não tinha paz durante o reinado de Acabe, o povo não tinha paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia fala que quando o injusto ele reina, tudo é ruim, tudo é mal, louvado seja o nome santo do Senhor. E Elias foi ali para junto àquele ribeiro, e foram se passando os meses, e aquela seca, e a chuva não caía, e as coisas ficaram se complicando, louvado seja Deus, até que o ribeiro onde que Elias estava também se secou, louvado seja o nome santo do Senhor. Mas em meio a todo esse caos que estava acontecendo no meio de Israel, dessa falta d'água, dessa falta de comida, de tudo que estava acontecendo dessa mulher, de tudo que estava acontecendo, Deus ouviu a oração e a súplica de uma mulher que estava longe, louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa hora, Deus ordena a Elias que ele vá ao encontro dessa mulher, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque o Senhor, ele já tinha dado ordem a essa mulher que cuidasse de Elias. Ela ia dar o que comer, ela ia dar o que beber, louvado seja o nome santo do Senhor. E Elias então foi ao encontro dessa viúva Sarepta, louvado seja Deus. E chegando lá, ele encontra essa mulher catando lenha com seu filho, louvado seja Deus. E ele primeiro pede ela água, peça que ela traga para ele um pouco d'água, e ele vai buscar essa água, louvado seja Deus. Só que no meio do caminho ele vira para ela e fala assim: olha, traz para mim também um bolo pequeno, louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa hora, louvado seja Deus, essa mulher vira para Elias
falou? Eu não tenho comida, louvado seja Deus. O pouco que eu tenho na minha casa de comida é o que eu estou catando essa lenha aqui para fazer, para que coma eu e o meu filho, e depois nós vamos morrer, porque não tem mais o que comer, eu só tenho isso, louvado seja o nome santo do Senhor. E naquela hora, aquela mulher, ela ficou assim um pouco, vamos dizer, desacreditada, porque como é que Deus vai falar para um homem ir na casa dela, comer e beber, sendo que ela não tinha nem para ela? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas ela também conhecia Elias, porque a fama de Elias era grande, louvado seja Deus. Elias era um profeta muito conhecido, louvado seja o nome santo do Senhor. E Elias vira para ele e fala assim: olha, não se preocupe com isso, não se preocupe, vai e faz o que eu te mandei, mas primeiro faz para mim, e depois você faz para você e para o seu filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E não se preocupe, porque a farinha da panela não vai faltar. Louvado seja Deus. E nessa hora essa mulher, ela vai e faz segundo mandou o profeta. Ela não tinha, irmãos, como correr, ela não tinha como dizer não, porque ela estava à beira da morte praticamente. Então ela tinha que obedecer, ela precisava dar crédito, louvado seja Deus, ainda que ela soubesse que ela não tinha o suficiente para comer ela, o filho dela e Elias, mas ela precisava dar crédito à voz do Senhor. E essa mulher, ela foi, louvado seja Deus, e fez segundo o profeta falou, louvado seja o nome santo do Senhor. Depois comeu ela, o filho dela, e realmente a farinha da panela não faltou, nem o azeite da botija, porque a palavra do Senhor diz que Elias ficou ali ainda por algum tempo, e comendo e bebendo, e nada faltou nem para ele, nem para ela, e nem para o filho dela. Louvado seja Deus. Então, naquele momento, Deus ouviu a súplica daquela mulher, o Senhor teve misericórdia dela, e Deus, ele é estrategista, louvado seja o nome santo do Senhor. E como estratégia, ele mandou Elias naquele lugar para abençoar aquela mulher, e para que ele também tivesse ali um amparo, um socorro, louvado seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, que aconteceu um fato assim preocupante na vida daquela mulher, depois de tudo isso que aconteceu, da desobediência, de que Deus entrou e Deus trabalhou e que Deus deu vitória, louvado seja o nome santo do Senhor. Aconteceu que o filho dessa mulher, ele veio a adoecer e ele veio a morrer, louvado seja Deus. Aí quando eu comecei a ler essa palavra, que o Senhor começou a falar comigo, isso era às 3 horas, umas 3:30 da manhã, e o Senhor começou a falar comigo, começou a me chamar a atenção para a história daquela mulher. Porque ela vira para Elias e fala assim para ele: o que tive eu contigo para que você venha me lembrar dos meus pecados? Louvado seja Deus. Aí a gente vamos entender agora, louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus, ele ouviu a súplica daquela mulher. Deus, ele supriu a necessidade daquela mulher. O Senhor, ele entrou na casa daquela mulher, louvado seja Deus. Mas o Senhor não é um Deus que faz a obra incompleta. Ou ele faz a obra completa, ou ele não faz, louvado seja o nome santo do Senhor. E a obra, por mais que a gente olhamos e vemos e falamos, não, o problema dela foi solucionado, louvado seja Deus. Mas o problema dela ainda não tinha sido solucionado, porque o problema dela era diferente do problema da viúva do azeite de Eliseu, porque aquela viúva, o marido dela era um homem temente a Deus, e ela estava devendo, os criadores já tinham levado, eu acredito que tudo da casa dela, e ela só tinha os filhos dela que eles também queriam levar. Mas ela era uma mulher temente a Deus, o marido dela era um homem temente a Deus. Então, quando Deus fez a multiplicação dos azeites na casa dela, Deus fez de uma forma que ela não precisou nunca mais na vida dela passar por aquilo.
Senhor. Então aquela mulher, ela sobreviveu daquele azeite. Não sei se ela vendeu, não sei se o que ela fez, mas ela sobreviveu daquele azeite a vida dela inteira, porque o Senhor fez a bênção por completo na vida dela. Louvado seja Deus. Mas essa mulher tinha no meio do caminho algo que precisava ser resolvido dentro da casa dela. Havia um pecado dentro daquela casa. Havia algo que tinha acontecido dentro daquela casa e que precisava vir à tona para ser perdoado, para que ela seguisse a vida dela em paz. Louvado seja o nome santo do Senhor. E quando o Senhor vai e permite que o filho dessa mulher morre e que ela chega para Elias e ela fala e pergunta para ele por que ele tinha feito, lembrar-se dos pecados dela, louvado seja Deus, eu acredito que naquele momento ela confessou, ela falou para ele o que era o pecado. A Bíblia não relata o que era, mas eu acredito que ela chegou para o homem de Deus e ela conversou e ela falou o que tinha acontecido e o que estava, qual foi o pecado, qual foi o erro que ela cometeu diante do Senhor. E eu creio que naquela hora, louvado seja Deus, diante daquela confissão, louvado seja o nome santo do Senhor, Deus perdoou os pecados daquela mulher. E a Bíblia diz que Elias, ele orou, suplicou ao Senhor para que o Senhor devolvesse a vida daquele rapaz, louvado seja Deus, e Deus assim o fez. Ele devolveu a vida daquele rapaz e aquela mulher, ela pôde seguir em paz, porque o que estava atrapalhando a vida dela, a pedra que estava no caminho dela, que era o pecado, foi retirada. Louvado seja Deus. Muitas das vezes, na nossa vida, a gente encontramos muita dificuldade. A gente passamos por dificuldades financeiras, a gente passamos por dificuldades com doença, a gente passamos pelas nossas perdas, que nós sabemos que ninguém nasceu para ficar aqui. Louvado seja Deus, aqui é passagem nossa, nós não éramos nem para estar aqui, louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz que essa terra que nós habitamos agora, ela não era a nossa terra de destino, ela virou a nossa terra de destino pelo pecado de Adão e Eva, louvado seja o nome santo do Senhor, e não porque ela para ser. Tudo isso que nós vemos, que nós passamos, que nós olhamos, louvado seja Deus, nada disso era para estar diante dos nossos olhos, nem era para nós estarmos vivendo isso. Mas o pecado nos levou e nos trouxe até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, que quando Deus criou o mundo, Deus criou uma parte iluminada, bonita, que era o Jardim do Éden, mas ficou uma parte que ela era escura, que ela era um abismo, louvado seja o nome santo do Senhor. E Adão e Eva, eles moravam justamente neste lugar, mas quando eles pecam e não podem mais ficar neste lugar, eles são tirados deste lugar e colocados exatamente nessa terra aonde nós estamos agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós podemos ver como é a destruição que o pecado da nossa própria vida traz sobre a gente. Como as nossas falhas, como os nossos erros, como a gente às vezes não vigiar as coisas, isso aí ocasiona uma coisa terrível sobre a nossa vida. Às vezes a gente vamos pecando, errando, tropeçando, indo, e a gente às vezes não para pensar que o fruto do pecado é a morte e que tudo que nós fazemos aqui nessa terra nós temos que dar conta ao Senhor. E assim como Deus entrou na casa daquela mulher, mudou a realidade dela, mas foi preciso que o Senhor colocasse à tona o pecado, a falha, para que fosse perdoada, para aquela mulher seguir em frente, de cabeça erguida, louvado seja Deus, e não se envergonhar mais de ninguém, porque o pecado dela tinha sido, louvado seja Deus, perdoado. Assim também, louvado seja o nome santo do Senhor, é na vida, na nossa vida, é na nossa casa. O Senhor, Ele entra na nossa casa, e quando Ele entra na nossa casa, Ele começa a trabalhar. O Senhor, Ele começa a tirar aquilo que está demais, colocar aquilo que está de menos, trazer a nossa consciência, aquilo que não está agradando a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus começa a trabalhar
E quando você permite que Deus trabalhe, louvado seja o nome santo do Senhor, o Senhor, Ele faz uma mudança santa, louvado seja Deus. Porque quando nós mudamos para uma casa, às vezes a gente moramos numa casa grande, nós temos determinado número de coisas, mas quando a gente vai para uma casa um pouco menor, a gente temos que optar, ou a gente desfaz de um pouco da nossa mobília, louvado seja Deus, ou então a gente vai entulhar tudo num canto, ficar ocupando o espaço com uma coisa que a gente não vai poder usar porque a casa não cabe. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim é a nossa vida com o Senhor. Quando o Senhor entra na nossa vida, quando o Senhor nos arranca do pecado, quando o Senhor nos arranca do mundo, quando o Senhor nos traz na casa dele, o Senhor também trabalha na nossa vida, louvado seja Deus. E o Senhor vai tirando tudo aquilo que já não é mais, não pertence mais a nós. O Senhor vai limpando a nossa casa de uma forma a Ele poder habitar nessa casa, a essa casa se tornar um templo do Espírito Santo do Senhor. Louvado seja Deus. E quando nós não permitimos que o Senhor tira tudo, quando a gente ainda guarda uma mágoa no coração, a gente guarda um ressentimento de alguém, louvado seja Deus, a nossa vida ela não fica completa diante de Deus. A gente vai sempre sentir que está faltando alguma coisa. Deus é maravilhoso. O Senhor, nosso Deus, Ele nos abre porta. Quando o inimigo da nossa vida acha que a nossa porta está fechada, acha que o nosso problema ele vai nos parar, ele acha que o nosso problema ele vai acabar com a gente, Deus abre uma porta de escape para a nossa vida, a gente passa, a gente chega do outro lado e quando a gente olha para trás, a gente fala: Senhor, como é que eu consegui passar por isso? Foi a misericórdia do Senhor. A pior enfermidade que nós enfrentamos na face dessa terra não é a enfermidade da nossa carne, mas é a enfermidade do nosso espírito. Nós temos que sempre buscar o Senhor, sempre nos pés do Senhor, para que o nosso espírito esteja sempre sã diante de Deus. Porque não adianta a gente botar uma Bíblia debaixo do braço e entrar para a igreja carregando mágoa, carregando problemas que já era para ter sido solucionado, carregando raiva de alguém, louvado seja Deus. Essa é uma mobília que já não cabe mais dentro de você. Essa mobília não cabe mais dentro de nós. A gente temos que tirar essa mobília, a gente temos que jogar essa mobília fora, porque ela já não nos pertence mais. Glória a Deus. Porque magoar, a gente vamos sempre ser magoado. Alguém vai falar alguma coisa que a gente não vai gostar de ouvir. Os principais magoadores da nossa vida são pessoas da nossa família. Quantas pessoas da nossa própria família que não acreditam na gente? Quantas pessoas da nossa família que às vezes não querem nos ver bem? Louvado seja Deus. E a pior coisa do mundo é essa luta, porque a Bíblia diz que a gente não pode lutar contra a carne nem contra o sangue. A gente temos que lutar contra o espírito que está atrás dessa atitude. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E eu vejo que quando Deus leva Elias na casa dessa mulher, quando Deus faz esse mover na casa dessa mulher, que ele tira a vida do filho dela para que ela confessasse o pecado dela, e Deus perdoa o pecado dela e ela continua aí avante. Quando isso acontece, aí Deus fala para Elias que é hora dele se retirar. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa e a gente precisa escutar ela e entender com o coração. Nem tudo que a gente que é pregado dentro da casa do Senhor é para uma pessoa. A gente, cada um de nós, a gente pega aquele pedacinho que nos pertence. Aí, se isso pertence, se isso é para mim, eu pego para mim. Se não é para mim, não é para mim. Louvado seja Deus. O que não pode nunca é nós sairmos de dentro da casa do Senhor confundidos, louvado seja Deus, com o que foi pregado, com o que foi falado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela é exata, ela é uma flecha que ela é certeira, louvado seja Deus.
E o Senhor, quando começou a me dar essa palavra, o Senhor, nossa, que palavra dura. E o Senhor falou comigo, fala dessa forma, louvado seja Deus, que há de ouvirem e entenderem o que eu quero falar. Então nessa noite, o Senhor está falando para nós, para a nossa vida, é para a gente cuidar da nossa casa, que é para a gente ouvir a palavra do Senhor e guardar ela no nosso coração, para a gente lembrarmos que aquela viúva, ela estava passando por um processo, louvado seja Deus, ela estava ao longe, mas o Senhor, Ele ouviu as orações dela. Não importa onde foi que você, ou que eu, que nós vamos errar, que nós somos carne. Não importa onde que nós errarmos, aonde que nós cairmos, aonde que nós falharmos, a gente sempre vamos ter a casa do Senhor para voltar, para pedir perdão, para se humilhar. Louvado seja o santo do Senhor. Deus, Ele nunca vai nos deixar a deriva, seja onde quer que você estiver, qualquer coisa que estiver acontecendo ao seu redor, que estiver trazendo perigo, até mesmo para a tua vida, clame ao Senhor com fé, clame ao Senhor, porque Ele vai enviar socorro para a tua vida, aonde quer que você esteja. É o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que cuida da nossa vida, é o Senhor que cuida da nossa casa. A gente trabalha, louvado seja Deus, e a gente às vezes, a gente pensa assim, poxa, meu dinheiro, ele é tão pouquinho, estou ganhando tão pouquinho, mas olha o que você faz com esse pouquinho que você ganha. Você se sustenta, você ajuda seus filhos, você compra uma roupa, você compra um calçado, porque tudo que você está ganhando, o Senhor está ali, ó, multiplicando, louvado seja Deus. Tudo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor nem tudo nos dá, porque o Senhor nunca vai dar para a gente algo que tire a gente da presença dEle, algo que roube a nossa essência quanto adorador. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Elias era um homem que ele vivia para a obra do Senhor, ele vivia à disposição de Deus, ele era um profeta que ele não tinha medo. Se o Senhor mandasse ele falava, louvado seja Deus. Quando o Senhor tirou ele, mandou que ele se escondesse da presença de Jezebel, porque era necessário, mas o Senhor mandou que ele se escondesse por um tempo, porque depois ele subiu no Monte Carmelo. E todos aqueles que subiam com arrogância, mandando que ele descesse, foram consumidos pelo fogo. Os profetas de Baal, louvado seja Deus, o Senhor honrou Elias diante dos profetas de Baal, e ele ainda zombou deles. Aonde é que está Baal? Fala mais alto, ele pode estar dormindo, vai ver que ele viajou, louvado seja o nome santo do Senhor. Porque Deus provou para aquela mulher que ele era Deus e que ele não tinha medo dela, que ele não escondeu Elias por medo dela, porque ela não poderia matar Elias, porque não cai uma mecha do nosso cabelo, se Deus não permitir. Podem falar que vão te matar, que vão te bater, que vão fazer macumba para você, não se preocupa com isso. Nada nesse mundo acontece sem a permissão do nosso Deus. E a gente hoje estamos aqui na presença do Senhor. Enquanto eu passei ali, tem muitos ali ouvindo sofrência, dançando, e depois eles vão para casa, vão botar a cabeça no travesseiro, e aí vai vir todos os problemas na cabeça deles de novo, tudo aquilo vai vir na cabeça deles de novo, a solidão vai estar com eles de novo. Nós estamos aqui na presença do Senhor, glorificando a Ele, louvado seja Deus, ouvindo a palavra dEle, nos edificando, a gente está nos alimentando, porque nos dias maus, no dia que a gente estivermos passando por algum problema, a gente vamos lembrar dessa palavra, que Deus, em qualquer lugar que nós estejamos, o Senhor envia um anjo para nos socorrer. Você pode estar passando por meio de um bloco de carnaval, se você precisar do Senhor e você clamar a Ele, Deus manda um anjo lá naquela hora e te dá livramento e te arranca dali com vida. Louvado seja o nome santo do Senhor.
Não mudou nada, nada. A gente só precisa buscar. A gente precisa ter sede de ser homens e mulheres usados por Deus. A gente precisa ter sede de ter essa unção de ousadia, essa unção de conquista, essa sede de colocarmos o pé em qualquer lugar minado e o inimigo partir em retirada, porque por ele não aguentar a unção que está sobre a nossa vida. O preço é grande. O preço é grande. Não é mole não. É complicado. Elias foi perseguido. Todos os outros profetas foram perseguidos. Todos os discípulos foram perseguidos. Mas vou dizer uma coisa. Eu, louvado seja Deus, falo para os irmãos que eu já paguei muito preço. Já recebi muito do Senhor, mas hoje eu quero continuar pagando preço, porque é preciso, porque através da minha e da sua vida, você coloca a mão no enfermo, você clama ao Senhor e em nome de Jesus, aquele enfermo curado. Através da sua vida, tem um homem, uma mulher desempregada passando por dificuldade e você levanta um clamor ao Senhor e amanhã ou depois aquela pessoa liga para você e fala assim: olha, muito obrigada, através da sua oração Deus abriu uma porta de emprego para mim. Irmão, isso não tem preço. Não tem preço. A gente fazer o bem sem olhar quem não tem preço. A gente ver feliz um ser humano, irmão, não tem preço. Quantas vezes eu chorei de soluçar, louvado seja Deus, assistindo as pessoas ganhando prêmios naquele rio de prêmio na televisão. Passava a casa da pessoa totalmente destruída, a vida da pessoa totalmente destruída, e crente. Mas o Senhor chegava através daquilo e fazia diferença. Irmão, é como se fosse eu que estivesse recebendo. Eu chorava muito. Eu sofri. Meu marido está de prova. Eu sofri com esse menino. Eu não sou de ver Big Brother, não gosto. Mas esse ano teve um Big Brother que me chamou a atenção, que foi de um rapaz chamado Davi. Gente, eu sofri com esse menino. Eu chorei, eu passei mal. Quando ele ganhou, eu pensei que eu ia desmaiar, porque eu vi todo o sofrimento, toda a humilhação. E eu, como ser humano, eu não aguentei aquilo. Eu comecei a orar, eu comecei a clamar. E quando ele ganhou, louvado seja Deus, eu ganhei junto, porque a vitória do meu irmão é a minha vitória. A vitória de qualquer um de vocês é a minha vitória também. Então, nessa noite, que nós possamos entender o que o Senhor, Ele falou das nossas vidas nessa noite, para que nós guardarmos a nossa casa, nós olharmos a nossa casa, nós cuidarmos da nossa casa. E não é a nossa casa de tijolo, não, é a nossa casa de barro, que é essa aqui, é a nossa matéria. Para que nós cuidarmos, temos cuidado com o que entra na nossa casa e também com o que sai da nossa casa. Porque tudo que entra pela nossa casa, que é o nosso ouvido, ele contamina. Mas o que sai da nossa casa contaminado faz um estrago muito pior. Então que nós essa noite viemos ficar nessa palavra e que nós possamos ter a mesma sede e a mesma fome de buscar o Senhor, de fazer diferença e de ser referência, assim como Elias era. E assim eu dou essa oportunidade em nome de Jesus.